Graça e paz. Hoje nós vamos falar do ensino de Jesus na sinagoga, a expulsão de um demônio, de um espírito imundo e de um dia de milagres em Cafarnaum. Eu sou o apóstolo Rafael e esta é a live devocional para uma vida plena, Café com AP. Eu convido você para a gente orar neste exato momento, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Celestial, venha ao nosso encontro neste exato momento. Nós repreendemos todo espírito maligno, nós rejeitamos toda e qualquer interferência das trevas, seja no nosso ambiente físico, seja no nosso emocional, seja na nossa vida espiritual, seja em qual área for. Nos levantamos na autoridade do Senhor, tomando posse, Senhor, das leis do teu reino, da lei espiritual de vida em Cristo Jesus, das leis que regem o teu reino. E chamamos a manifestação destas leis sobre a nossa vida em todos os sentidos. E pedimos, fala conosco, Senhor, nesta live, em nome de Jesus. Aleluia, bem-vindo, você que está chegando agora ao vivo e você que vai assistir depois, né? O cafezinho já está aqui, o seu. Marca alguém aí, chama alguém para assistir essa live com a gente. Nós vamos falar sobre Marcos capítulo 1 e outros versículos nessa temporada chamada Jesus, que é uma temporada onde a gente está estudando a ordem cronológica da vida de Cristo, que nos traz um vislumbre de coisas tremendas. Quando a gente começa a perceber a sequência dos fatos, quantos dias levou, da onde que ele foi, para onde ele chegou, como que essas coisas aconteceram, a gente começa a associar com a nossa vida e ter revelações tremendas a respeito de coisas simples. Muitas vezes nós achamos que algumas coisas estão demorando, ou que aconteceram um pouco ou demais na nossa vida. E quando a gente começa a comparar com a vida de Jesus, a gente começa a se identificar. Shalom para você que está chegando aí, shalom para a Manuelita, para a Célia, para todo mundo que está chegando, grande beijo, né? Meus cafezeiros aqui comigo, né? Em nome de Jesus. Shalom, Ricardo, Deus abençoe. Lídia, pessoal dos Estados Unidos, pessoal do Brasil, pessoal da Europa, aonde você estiver, meu grande beijo para você. Aleluia. Vamos lá, gente. Olha só, Marcos capítulo 1, verso 21, diz assim: E eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Primeira característica que a gente vê aqui é que foi identificada a autoridade na vida de Jesus, no seu ensino e nos seus sinais. Alguma coisa chamou a atenção das pessoas, mostrando para eles que Jesus tinha uma autoridade que os mestres da lei não tinham. Autoridade, então, é algo visível, perceptível. Autoridade vai muito além de qualquer tipo de autoritarismo. Autoridade não é você sair dando canetada, você dando ordens. Não. Autoridade tem a ver com quem a pessoa é. O que ela faz é resultado do que ela é. Eles viram em Jesus frutos que não viam na vida dos mestres da lei. Então aqui não adianta o tanto que você sabe a respeito da palavra de Deus, mas o tanto que você está vivendo dessa palavra. Isso também não é pretexto para você não ler a Bíblia. Tem muitas pessoas que me falam, não consigo ler a Bíblia. Que pena, leia. Leia o máximo da Bíblia que você puder. Estude o máximo da Bíblia que você puder. E viva tudo isso que você leu e estudou, não na capacidade do seu braço, mas na dependência e no clamor da pessoa do Espírito Santo. Nós vemos em Lucas 4:32 o mesmo texto, dizendo o seguinte: Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade.
Jesus fazia questão de realizar essa manifestação de autoridade e também de sinais no sábado. Não para destruir o sábado que Deus criou, né, como um dia de descanso, como um momento de lazer e de descanso, mas sim ensinar que o sábado é servo do homem e não o contrário. Nós vamos ver em vários momentos Jesus tendo atitudes que podem parecer que ele estava abrogando a lei. Mas ele mesmo disse, não pensem que eu vim abrogar a lei. Ele veio completá-la, cumpri-la. E aí, quando Jesus está fazendo isso, ele está mostrando que ele possui uma lei maior do que a lei de Moisés. Lá no Novo Testamento, em Hebreus, está escrito que quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Então, o período estabelecido após aqui a vinda de Jesus, o período que a gente conhece e chama o período da graça, não é um período de ausência de lei, mas sim de uma lei mais antiga que a lei mosaica ou a lei estabelecida ali no período, né, principalmente dos levitas, né, das tribos. É a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então, o reino celestial, tudo é movido por leis. Tenha na sua mente que as leis não são ruins, as leis são boas. Até a lei de Moisés era boa. A Bíblia nos fala que a lei era boa e que o povo, se obedecesse àquela lei, iria manifestar a glória de Deus, de modo que as nações teriam um testemunho e diriam: qual nação tem um Deus achegado a si como a nação de Israel? Então, tira da sua mente o conceito de que a lei, qualquer tipo de lei é ruim. A lei é boa, a lei nos protege. A lei de Moisés, ela era limitada. Ela tinha uma função de levar o homem ao entendimento da dependência de Deus, a necessidade da dependência de Deus, através de quê? Através da falência. Ele ia levar o homem a essa consciência. Tanto que a lei é sombra de algo que viria. E o que veio é a realidade. Essa realidade é espiritual, né? É a lei do Espírito de vida, que foi vestida por um tempo pela lei de Moisés. Por isso que Jesus falava com autoridade, diferente dos doutores da lei. É muito diferente, gente. Hoje a gente está vivendo, principalmente no Brasil, um período inédito da nossa história e da história do mundo, né? Sem exageros. E a gente vê o quê? Pessoas vestidas de invólucros da lei, rasgando a nossa Constituição. E nós temos que falar disso, sim. Temos. Esses dias eu ouvi um pastor querido falando: entrei no Instagram do pastor fulano, o cara não fala mais de Jesus, só fala de política. É lógico, ele está falando disso para depois ele poder falar de Jesus. Então, nós temos que abordar as coisas. Tanto... por quê? Porque nós estamos debaixo de um ataque múltiplo do final dos tempos, onde o inimigo está usando de leis para destruir a vida de outras pessoas. E esse é o princípio do inimigo. Ele vai pegar algo de Deus, distorcer para destruir. Por isso que é importante a gente entender os princípios espirituais do reino de Deus para nos movermos com autoridade. Por quê? Porque o mundo espiritual funciona baseado em ordem. As coisas são ordenadas, tanto no sentido de organizadas, quanto no sentido de sentenças. Os planetas, eles seguem a sua rota por causa de uma ordem. Por causa de uma ordem estabelecida. Então, é importantíssimo esse entendimento. E do mesmo jeito que a lei mosaica era sombra da lei do Espírito de vida, vestido por um tempo pelo invólucro mosaico, nossa vida aqui é sombra, né? O mundo físico é sombra do mundo espiritual. E quantas vezes nós nos vemos e nos sentimos oprimidos, assolados, angustiados, por causa de quê? Porque não vemos com os olhos da fé, e aí ao não enxergarmos determinada situação,
nos angustiamos. Só que Deus quer abrir os nossos olhos. Deus quer abrir o nosso entendimento para a realidade do reino, para a realidade espiritual, que começa vindo através de um ensinamento. Gente, quem fala assim, na teoria uma coisa, na prática outra, está dizendo que a teoria é ruim. Se essa coisa na teoria é uma coisa e na prática é outra, a teoria é ruim mesmo, mas a Bíblia não é assim. A Bíblia, ela traz uma linha fluida de conexão entre o ensino e a prática libertadora. O ensino e a manifestação desse ensino com autoridade. Por isso que o título da live de hoje é Sinais de Autoridade. E os sinais de autoridade começam a se manifestar através do ensino de Jesus. É interessante porque a Bíblia nos fala que Jesus expulsava os demônios pelo dedo de Deus, ou pela boca de Deus, pela palavra de Deus, pela ação de Deus. Eu controlo todas as coisas debaixo do céu e nada foge à minha ingerência, diz o Senhor. Para fazer o que me apraz, diz o Senhor. E o meu nome será engrandecido entre as nações. Uau! A autoridade é vista no ensino. Gente, é maravilhoso quando você vai assistir um pregador, você está num congresso e ele está pregando Bíblia, está pregando com autoridade. Ontem alguém me compartilhou um vídeo lindo, lindo, lindo. Foi a pastora Érica aí de Taguatinga, de um ministro de louvor dos anos 80, 90, mostrando momentos de adoração, de clamor, né? Antes da ministração da palavra. O que é isso? É você dizendo, vem Senhor, vem Pai, opera, atua, e depois ele vem o quê? Ministrando com autoridade. Agora é horrível quando você está ali com fome da palavra de Deus e a pessoa vem falar apenas de metodologias, de técnicas, de ferramentas. Gente, Deus é o Deus que dá ferramentas e estratégias, sim. Sim, e existem momentos para a gente falar dessas coisas, implantar essas coisas. Agora, as ferramentas nunca vão ocupar o lugar de Deus. Jesus, que cuspiu no chão e esfregou nos olhos de um cego para curá-lo, de outra vez ele usou de outra forma para curar o cego. O Jesus que tirou oferta de uma maneira, depois tirou de outra. Ele quer nos mostrar o seguinte: ferramentas são úteis enquanto elas são úteis. A partir do momento que elas vêm fazer sombra para Deus, a partir do momento que elas vêm ocupar o lugar que é do Senhor, então essa ferramenta já não se torna mais útil. E tem muita gente que está fazendo como o povo de Israel, que Deus tirou da escravidão, mas eles estão buscando de volta lá nos lugares de escravidão instrumentos, ferramentas, ídolos, para tentar alcançar aquilo que o coração deles deseja. Essas pessoas têm comichões nos ouvidos. E aí não escutam a palavra de Deus. Elas querem ouvir só o que elas querem. Só que Deus não está aqui para te agradar. Deus não está aqui para me agradar. A Bíblia nos fala que primeiro a gente tem que ter prazer no Senhor. A partir do momento que a gente tem prazer no Senhor, aí sim o Senhor olha e fala, peraí que eu vou agradar, mimar o meu servo. Por isso que quando a gente fala assim, tem muitos hinos lindos, ungidos, que falam assim, tu és fiel a mim, né? Tem hino lindo falando dessa verdade. Só que essa verdade tem uma condicional. O Deus não é fiel ao ser humano. Deus é fiel à sua palavra e à sua promessa com o ser humano. E a partir do momento em que você não está debaixo dessa aliança e dessa promessa, você não está num lugar digno de fidelidade. Então Deus é fiel com Ele mesmo. Deus é fiel com a palavra dEle. Ele zela e vela pela sua palavra para cumpri-la. A partir do momento que eu estou debaixo dessa promessa, estou sonhando os sonhos de Deus, estou buscando os sonhos de Deus, eu estou alinhado com a lei espiritual de vida em Cristo Jesus, com as leis que regem o universo, com as leis que regem
os céus, o trono da graça. E aí sim Deus vai ser fiel. Por isso que o ensino de Jesus tinha autoridade em comparação com o ensino dos doutores da lei, que estavam torcendo a lei em próprio benefício. E é isso que a gente está vendo mundialmente. Pessoas torcendo leis humanas que foram criadas para proteger nações e usando essas leis para o bel prazer e para destruir as próprias leis. Agora, é momento, como a minha amiga Lauren falou aqui, é momento de avivamento, de arrependimento. Avivamento de metanoia, de transformação de mente está acontecendo. Porque um povo está acordando. Um povo está acordando, indo para as ruas, dobrando os joelhos e clamando. Clamando. E é essa transformação que vai trazendo o que? Espaço para a manifestação de novas coisas. Então, segue comigo. Quando Jesus aqui revela sua autoridade através do seu ensino, cronologicamente, nós chegamos aqui para o quarto milagre público de Jesus. Está lá em Marcos capítulo 1, verso 23, que é a expulsão de um espírito maligno. E aí, por quê? Porque Jesus está ensinando na sinagoga e como fruto deste ensino com autoridade, o que acontece? A luz se manifesta e aonde a luz está, as trevas não podem se esconder. É por isso que quando a gente ora, eu oro, aprendi a orar assim: Senhor, entra com a tua luz nos quartos escuros da alma. O que acontece? Os quartos escuros da alma. Porque a palavra e a autoridade do ensino do Senhor Jesus tem que entrar naquelas áreas onde as trevas ainda estão habitando. Por quê? Porque tem pessoas que entregaram a vida para Jesus, mas não entregaram o código-fonte. Fala, não, Jesus, entra só nessa área aqui da minha vida, mas não entra em outras. E Jesus, como respeita, ele vai operando onde você vai permitindo. Ele vai agindo, ele vai trazendo luz no entendimento. E aí, ele espera que, a Bíblia fala que ele espera que todo homem chegue ao arrependimento. Então existe uma caminhada em direção a essa transformação. E essa caminhada tem a ver com diálogo, entendimento dessa realidade. E aí as trevas não podem subsistir. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo, a palavra de autoridade desnuda as trevas, denuncia as trevas. Entrarei com a minha luz aonde as trevas têm habitado, para desbaratar com Satanás. E tu verás a minha luz entrando e transformando vidas, diz o Senhor. Aleluia. Se você quer essa transformação, diz para ele: eu quero, eu preciso, eu acredito, eu espero, eu caminho em direção a ela, eu clamo, eu bato a porta, eu estou procurando, eu bato a porta, eu não aceito outra condição. Sabe, ser resiliente não é você se acomodar e aceitar a condição que não é a realidade do céu para a sua vida. Ser resiliente não é você dizer: tá bom, é isso mesmo, minha vida vai ficar assim mesmo, ô lasqueira. Não, é você ir para Deus e falar assim: o que está acontecendo? O que o Senhor está fazendo nessa situação? Eu quero fazer contigo. Qual o teu propósito nisso? Teu nome está sendo glorificado como nisso? Porque eu quero me alinhar nesse propósito. Gente, pelo amor de Deus, vem comigo. Vem comigo. Eu não quero viver uma vida, eu me nego a viver uma vida alheia aos propósitos de Deus. Não foi para isso que ele me escalou, não foi para isso que eu me alistei no exército celestial.
Tem gente que, sabe, foi salvo bem na hora, né? Ufa, entregou a vida pro Senhor no susto. E tá achando que é isso aí. Uau, o Senhor me deu uma salvadinha, beleza, não vou mais pro inferno. Meu amado, minha amada, você, ao ingressar no reino, você nasceu de novo como sacerdote, como rei sacerdote. Você nasceu de novo, alistado neste exército. Um grande abraço aqui para o Reni, grande amigo, bom demais te ver. Forte abraço para você, queridão. Deus te abençoe. E aí, nesse exército, você vai falar e o inferno vai ser denunciado. Diga comigo aí onde você está. Pai, unge a minha boca, unge as minhas palavras, unge a minha mente, que a minha palavra tenha autoridade, que seja a tua palavra sair da minha boca, que quando eu falar o inferno esteja cego pela tua luz, que quando eu falar as palavras que saiam da minha boca sejam espadas cortantes que destroem os castelos, as fortalezas mentais estabelecidas pelo inferno, que seja denunciado Satanás e seus demônios, que eles não tenham como se esconder em nenhuma área da alma ou da mente humana, em nome de Jesus. E ali esse homem se manifesta, os demônios dizem: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus diz: cala-te, sai dele. Sabe por quê? Tem uns pastores que não têm experiência nenhuma em batalha espiritual, fica dando opinião forte. O cara nunca expulsou o demônio, fica dando opinião forte. Aí diz assim: ah não, porque esse povo que fica falando com o diabo, ninguém está fazendo entrevista com Satanás aqui, sabe? Filme, entrevista com o vampiro, ninguém está fazendo isso. Eu não. Deve ter alguns que fazem, eu não. Agora, tem hora que os demônios se autodenunciam. E aí, o que você vai vencer? Como que você vai vencer? Você vai vencer no contraponto da palavra, da espada que vai sair da sua boca. Sabe por que Jesus mandou esses demônios calarem? Porque ele não estava buscando adoração de demônios, nem reconhecimento da identidade dele por parte dos demônios. Ele estava buscando o reconhecimento da identidade dele por parte dos discípulos. Por isso que ele perguntava para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Não é porque Jesus estava preocupado com a opinião alheia, que ele ia guiar a vida dele baseado na opinião alheia. Não, Jesus queria realmente entender o que os seus discípulos estavam vendo, quem eles estavam vendo diante deles. Jesus não queria que os demônios o reconhecessem, porque ele queria que os seus discípulos o reconhecessem. Em outra live eu disse isso, que Deus não busca adoração, ele busca adoradores. Por isso que ele não aceitou a adoração do diabo. Ele queria encontrar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aqui Jesus vai e repreende esse espírito maligno que sacode o homem violentamente e sai dele gritando. E tem que sair em nome de Jesus. Sai da minha casa, sai da tua casa, sai da nossa família. Não toca nos nossos bens, não toca no nosso país. Nosso país é do Senhor Jesus, tá? Tem pastor aí apóstata que caiu da fé dizendo: o Brasil não é do Senhor Jesus. Brasil é do Senhor Jesus, as nações são do Senhor Jesus, de Deus é a terra e a sua plenitude. Nós profeticamente declaramos isso para que isso se manifeste. E agimos de maneira condizente à declaração profética para que isso se manifeste em nome de Jesus. Não caia no engodo de ex-pastores e líderes que estão na ficha de salário do inferno, trabalhando para Satanás. O café está quente hoje. Não caia no engodo do inimigo, que tem usado pessoas que se venderam para o inferno, negociaram o que não era deles. Tem negociado as coisas de Deus e Deus vai cobrar. Deus vai cobrar.
porque Jesus vem no arrebatamento como ladrão da noite e muitos vão ficar, mas depois ainda a coisa, o caldo engrossa. Depois ele vem como guerreiro, com uma espada na boca, e aí a coisa é séria. Então não se deixe enganar, nem se engane. Jesus expulsa os demônios, eles saem gritando porque eles foram pagos para realizar um trabalho. E quando eles saem e não cumprem o trabalho, eles são severamente punidos por eles mesmos, porque é assim que essa turma faz. É assim que o inferno faz com os dele. Tá? E quer que a igreja faça igual. Então, vigia. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino? Olha que tremendo. Por que eles estão dizendo? O que é isso? Um novo ensino? Gente, eles estavam vendo um demônio ser expulso. Por que eles associaram ao ensino? Porque o que Jesus estava fazendo ontem, no dia deles aqui, perdão, tá? Eu fui para lá, né? É como se eu estivesse lá. O que Jesus estava fazendo naquele momento ali era fruto do ensinamento dele, a manifestação daquele demônio e a libertação daquele demônio era continuação, sequência do que Jesus estava ensinando. Por isso que eles falam que coisa tremenda é essa, é um novo ensinamento. O que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos, ele dá ordens e eles lhes obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Deixa eu falar isso para alguém aqui. Tem gente que está aqui tão aprisionado por um determinado tipo de pecado que tem pedido até por favor para o diabo parar. E eu quero te dizer uma coisa, para você, não peça por favor o diabo. Ao diabo a gente dá ordens. Aos espíritos malignos a gente dá ordem: sai da minha frente, sai da minha casa. A gente viu até recentemente o nosso presidente dizer: sai, Alexander, né? Foi linda aquela frase. Então, você tem que dar ordem para o diabo sair. Nós vemos então esses demônios obedecendo Jesus, o povo ficando admirado e a fama de Jesus percorrendo. E é isso que tem que acontecer. A libertação que você vai proporcionar através das suas palavras vai percorrer cidades, lugares, e as pessoas vão falar do que Deus está fazendo. Não se deixe amordaçar, não se deixe calar. O diabo está usando todo mundo, e principalmente alguns que se dizem ainda cristãos, para tentar calar a sua boca, com argumentos bíblicos. Você já viu herege vira teólogo quando quer calar a tua boca? Herege vira teólogo quando quer te exortar. E essa é uma das principais artimanhas do diabo. No Éden, ele estava lá, usando de teologia com Eva. Não foi assim que Deus disse? Não foi assim que ele fez? Então saiba detectar as estratégias do inimigo. Hoje nós tomamos uma posição no mundo espiritual. Daqui a pouco no Brasil, Lauren me lembrando, muito obrigado, 15 horas do Brasil, nós vamos estar de joelhos e vamos mesmo. Nós vamos clamar, porque 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, virei e sararei esta nação. E o juízo de Deus começa dentro de casa. A igreja do Senhor tem buscado, a verdadeira igreja do Senhor tem buscado, se arrependido e entendido que ela tem que ocupar lugares muito além dos 4 muros, das 4 paredes.
Isso aconteceu na nação brasileira e Deus está permitindo um aviso muito sério, porque nós, e eu me incluo, nós nos restringimos apenas à esfera eclesiástica e não ocupamos as esferas da economia, da família e das artes, do entretenimento e da cultura e por aí vai. Só que a igreja acordou. Tem um povo que está de pé. Tem um povo que entendeu e se curva ao Senhor em arrependimento, em clamor. Verdadeiros cristãos neste momento estão entendendo como devem se posicionar espiritualmente e nas ruas, pessoalmente. E sabe o que acontece? Depois que existe o ensino com autoridade, libertação de demônios, existe cura, a pessoa está livre. Ela está aberta para ser curada. Por isso, em nome de Jesus, todo demônio que estava encruado, incrustado na sua casa, na mente da sua família, eu denuncio ele agora em nome de Jesus. Os demônios que têm atuado nas escolas dos seus filhos, eu os denuncio agora em nome de Jesus. Eu invoco em nome do Senhor os exércitos celestiais para se posicionarem com espadas desembainhadas, proteger nossos filhos, proteger a nossa família, proteger as pessoas nas ruas, proteger todo e qualquer oficial do exército, todo e qualquer suboficial, todo e qualquer soldado, todas as polícias de bem, todos aqueles que estão nas ruas, e que o Senhor traga um espírito de quebrantamento sobre aqueles que estão errados. Que o Senhor envergonhe, lance no rosto aquilo que está no coração daqueles que se levantam contra o Senhor Jesus. Chega! Ou é hora da igreja se posicionar, sabe porque o arrebatamento vem em breve. Jesus breve voltará. Jesus breve voltará. Então, em nome de Jesus Cristo, que nós e o nosso lar nos posicionemos para a glória de Deus Pai, como soldados alistados no exército celestial. Levanta-te e resplandece, deixa a tua luz brilhar em nome de Jesus de Nazaré. Vamos lá, para que haja cura. Jesus entra na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama com febre, e tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. E ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Aleluia! Por quê? A casa de Pedro não era só um lugar de acolhimento, onde ele recebe a sua sogra, a sua família, como fruto também do seu trabalho empreendedor na área da pesca, mas ali também se tornaria um polo difusor de cura e libertação. E aquele espírito maligno que tomou aquela sogra, trazendo uma febre, jogando ela numa cama, estava ali tentando impedir que as multidões fossem afluídas até aquele lugar. Mas Jesus estende a mão, toca na mão daquela mulher, ela se levanta e começa a servir. Aquilo em nome de Jesus nos nossos lares, que tem estado debilitado, caído, febril, trêmulo, incapaz, seja agora alcançado pela mão de Jesus Cristo de Nazaré. Se levante e comece a servir, comece a ser útil, comece a cumprir o seu propósito, comece a cumprir a missão do Senhor, para que se abram as portas para a libertação de endemoniados e a cura de todos os enfermos e cumprimento das palavras proféticas em nome de Jesus de Nazaré. Pai, eu libero essa palavra sobre o meu povo amado nesta live e eu te peço, ó Deus, quebra grilhões, libera, Senhor, o teu povo. Que o teu povo se posicione agora em nome de Jesus
para ingressar no serviço, onde recebe e transmite um ensino de autoridade, libertador, curador e cumpridor de promessas. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero pedir para você 2 ou 3 coisas agora. A primeira coisa, eu vou deixar aqui o meu e-mail para muitos que têm pedido ou até utilizado ele como meu Pix para semear em nossa vida ministerial, entendendo a importância do nosso ministério, cuja uma parte é aqui no Café com AP. Mas tem várias outras partes que só são possíveis graças a pessoas como você, que com generosidade tem semeado em nossa vida. Então a primeira coisa está aqui o meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Se Deus tocar no teu coração, lança uma semente ministerial sobre a nossa vida. Amém? Segunda coisa, tem um link da bio. Clica lá e navega. Tem e-book gratuito para você, tem um webinário sobre o ministério sacerdotal, um tema profundo, simples, básico, mas poderoso, transformador da sua vida. Assiste, são 4 vídeos e depois tem uma proposta muito especial para você, se você desejar. Tem outras opções ali, navega, entra no nosso site, conheça mais sobre o que a gente está fazendo. Amém? Tem ali também o link do Telegram. Vem fazer parte da família Café com AP no Telegram. Ali a gente não depende de algoritmo e a gente está ali com a conversa livre entre nós. E por fim, eu vou salvar essa live aqui e no YouTube. Você pode curtir, comentar e compartilhar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. As lives têm acontecido toda terça-feira. Então fica ligado e compartilha com alguém. Curte, comenta e compartilha em nome de Jesus. Fica com Deus. Um grande beijo. Foi tremendo estar com vocês ao vivo aqui. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Tchau, tchau.